Boa noite para os professores e alunos que estão participando desta live. Bom dia para você que está acessando a Escola Bíblica Dominical. Esses dias estive ausente porque estava acompanhando meu pai no hospital e então lá a internet era muito fraca e não tinha como participar, né? Então, infelizmente, perdi as duas lições, a 8 e a 9, mas pude ouvir a lição depois, revendo em outros dias. Mas é uma alegria muito grande poder estar ministrando. Eu não sei se eu já tenho repetido isso muitas vezes, mas é necessário repetir agora. Esse é um dos momentos que eu mais gosto, a Escola Bíblica Dominical, porque os temas são sugeridos, nós temos que fazer uma pesquisa, temos que trabalhar em cima da matéria para que o assunto possa ser debatido na classe. E isso é muito bom, por isso que nós temos essa aula que prepara os professores para ministrarem para os seus alunos. E eu espero que você também esteja preparado e pronto para estar contribuindo com o crescimento espiritual. Nenhum professor sabe tudo, e a Escola Bíblica Dominical é para debater os assuntos que todos nós podemos ter domínio, porque a Bíblia está em nossas mãos. Eu espero que verdadeiramente você possa entender isso. Mas hoje estaremos trabalhando na 10ª lição, sobre o tema influência da liderança. No passado, nós vamos ver os fatores positivos e os fatores negativos. Mas, se nós entendermos o princípio que Jesus declara, nós vamos então começar a realmente entender que todos nós somos líderes. Porque ele, na grande comissão, diz: ide e faça discípulo. Quem faz discípulo é um mestre. Quem é um mestre é um discipulador, é um líder. Não importa se você está liderando uma pessoa ou está liderando milhares de pessoas. O importante é que você é líder. E eu gostaria, antes de entrar propriamente na lição, dar oportunidade para termos aqui uma contribuição em cima desta pergunta. Quais tipos de influência um líder pode exercer sobre os seus liderados? Abra o seu microfone e contribua com esta aula. Entendo que a influência é tanto positiva quanto negativa. Você pode levar pessoas a seguirem bons e maus caminhos. E isso desde o comportamento. Então, se você tem um comportamento que é inadequado e tem pessoas que seguem a tua liderança, eles também vão ali repetir esse mesmo comportamento. E às vezes não é só um comportamento que é ruim em termos de causar conflitos, mas comportamento desanimado, um comportamento abatido, desesperançoso, esse tipo de situação traz ali, de fato, o liderado para a mesma situação. E também o contrário, um comportamento correto, um comportamento, eu não gosto de usar muito positivo, porque esse positivo é meio relativo. Então, eu prefiro usar o comportamento segundo a palavra de Deus, vai levar pessoas a se portarem da mesma forma. E o último aspecto também é a questão do observar a vivência dos ensinamentos. Então, um líder ali que tem vivido aquilo que ensina, de fato, está transmitindo autoridade aos seus liderados, aos discípulos, né? Porque eles estão vendo, olha, não, realmente o que ele fala funciona, realmente o que ele fala acontece. Olha a vida dele, olha a vida dela, né? Então,
Eu tenho observado dessas duas formas. Muito obrigado. Pois não, irmã Ilse. Eu concordo com tudo isso que o pastor Cristiano disse, porém, eu acredito pessoalmente que um bom líder é aquele que sabe deixar-se liderar. Ou seja, ele é um bom liderado. Isso já é o primeiro exemplo para os seus liderados observarem. Muito obrigado. É uma grande verdade o que nós acabamos de ouvir, porque ninguém é líder o tempo todo. E principalmente hoje, quando as empresas trabalham nesta cooperação e nesta integração de ações dentro da própria empresa, nas chuvas de ideias, eles podem usar aí a nomenclatura em inglês, que é mais citada, mas nada mais do que isso. Então, é todo mundo trazendo opiniões, sugestões para contribuir com aquilo que vai ser executado. E aí, então, é possível se enxergar de vários prismas o mesmo objetivo, o mesmo objeto, né? Eu colocando isto aqui, o que é que vocês dois veem? A parte de trás do mouse. Como que você Isso. sabe que é um mouse? Porque eu conheço a parte de trás do mouse. Eu Você também. conhece a parte de trás do mouse, mas você não está vendo a marca desse mouse. Ah, sim, a marca eu não consigo ver mesmo, não. Você só vê o quê? Só o leitor óptico, ver, tem alguma coisa escrita, mas não dá para ler, e aonde coloca a pilha. É Isso, interessante, eu não vejo nada disto. Será que estamos olhando a mesma peça? estamos de ângulos diferentes. Estamos olhando a mesma peça de ângulos diferentes. Logo, a minha verdade que eu vou dizer, este mouse, ele é cinza e preto. Ele tem a sua marca. Ele tem uma rodinha que faz o scroll. Então, este é o ângulo que eu estou vendo. Se alguém estivesse olhando na lateral, ele não estaria vendo nem o fundo nem a frente. Ele está vendo a lateral. E ele diria, realmente, esse mouse ele é cinza e preto. Mas é a única coisa que ele vai ver, que seria isto aqui que você estaria vendo na lateral. Mas se eu virar assim, agora você vai ver o que eu estava vendo. Então, ninguém tem uma visão holística. Uma visão holística é uma visão do todo. Ele precisa de compreender o que as pessoas estão mostrando pelos outros aspectos. E isso é muito importante. Então, um líder, ele sempre está pronto a ouvir sobre visões e posições que vão contribuir para o sucesso da empreitada. Então é muito importante ter isto em mente. Mas nós vamos agora trabalhar sobre a influência negativa. Quando nós começamos a pensar sobre uma influência negativa, nós não queremos dizer que, bom, se eu seguir a palavra de Deus, eu não vou correr nenhum risco de ah, transmitir influências negativas, até pelo excesso. Muitas vezes a gente se aferra a uma posição bíblica
E dentro desta posição bíblica, a gente defende com unhas e dentes. É só você imaginar que as guerras mais violentas e sangrentas foram por causa da Bíblia, por causa de paixões religiosas, não é por causa da Bíblia. É uma falsa interpretação da Bíblia, mas sobre paixões religiosas. E este ódio religioso que implanta na vida das pessoas faz com que a liderança, com certeza, influencie para o lado negativo. E você vai ver, então, que hoje existem países que são liderados por religiões. E você vai ver como o ódio é crescente, a intolerância é crescente. Porque quando a liderança religiosa toma o poder, ele não admite discussão sobre a sua ótica de visão. Então é muito importante nós termos em mente que a liderança contribui positivamente, contribui negativamente, mesmo estando debaixo de uma égide religiosa. Então é muito importante nós entendermos isto que vamos estudar nos dias de hoje, né, e na lição de hoje. Vamos ver então o que está escrito em Juízes, no capítulo 10, versículo 11, 12, 13 e 14. Por favor, leia para mim. E o Senhor respondeu: No passado, os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios, os amalequitas, os maonitas escravizaram vocês, e vocês me pediram socorro. Eu os salvei deles, mas assim mesmo, vocês me abandonaram e adoraram outros deuses. Por isso, eu não vou mais ajudá-los. Agora, peçam socorro aos deuses que vocês escolheram, que eles os ajudem quando vocês estiverem em dificuldades. É interessante que nós olhamos para Deus, que Deus é justo, que Deus é misericordioso, que Deus é bondoso, mas nós não vemos Deus dizendo basta. A Bíblia está mostrando que Deus disse basta. Eu já livrei você de todos estes adversários. Eu já dei a terra deles para vocês. Eu já disse como que vocês deveriam tratar estas pessoas. E vocês não me obedeceram. Agora eles estão no meio de vocês e eles crescem e dominam vocês, e vocês que os tinham debaixo do seu domínio, agora serão dominados por eles. E esta é uma situação que esses povos que ficaram no meio do povo de Israel continuaram trazendo, e Deus usa eles para castigar o seu próprio povo. Então, Deus está trabalhando com eles e dizendo: vocês deixaram de seguir a orientação que eu passei. Vocês deixaram de me adorar. Vocês deixaram de ter um único Deus diante de suas vidas. E vocês agora estão buscando esta situação. E porque o povo, lembre-se que nós estamos falando agora sobre pós-morte de Josué. Juízes é um novo capítulo, como o pastor Cristiano deu lá na primeira lição. São homens que Deus vai levantar. E esses homens que Deus vai levantar, por eles servirem a Deus com fidelidade, Deus vai abençoar o povo como consequência da fidelidade desse líder. Aí está agora um aspecto muito importante. E eu quero trazer para você não esta visão de líder, mas esta visão de uma pessoa que se coloca diante de Deus para viver uma vida justa diante do Senhor.
sendo justificado pelo sangue de Jesus Cristo. E Deus diz: a oração de um justo pode muito em seu efeito. A ação de temor ao Senhor de um líder justo faz com que todo o povo, toda a nação, toda a tribo possa usufruir desta paz, usufruir desse tempo da presença de Deus. Mas líder, por mais tempo que fique, passa. E aí a pergunta que você está fazendo, você criou como líder cabeças pensantes ou vaquinhas de presépio? Ouvi um líder dizendo, é o texto predileto dele: não levantarás a mão contra o ungido do Senhor. E eu perguntei, quando ele está citando este texto? Ele está citando esse texto em tudo, em todas as situações. Quando alguém diverge da opinião dele, ele diz: não levantarás a mão contra o ungido. Vocês têm que acatar aquilo que eu estou falando. E não é isso que o texto diz? E é isso que é importante. O líder, foi dito pela irmã Emilce, o líder é aquele que é liderado. Ele dá exemplo como liderado. É aquele que, ao mesmo tempo, está na presidência e logo depois está com uma vassoura varrendo. Está ministrando uma aula e logo depois está ajudando na cozinha. Está cuidando dos líderes da igreja e logo depois está fazendo uma visita no hospital. Ele se dispõe em diversas ações para o bem dos seus liderados, para o entendimento de que ele é aquela pessoa que se torna o suporte de todos os seus liderados, para que os seus liderados se tornem suporte dos outros que serão também liderados. Ouvi de uma igreja que disse o seguinte: bom, agora nós já temos o pastor, vamos descansar. Não. Agora que vocês têm o pastor, vocês vão trabalhar com o pastor. E provavelmente vão trabalhar muito mais, porque agora tem o pastor e esse trabalho só será organizado, direcionado. E isso será uma bênção muito mais forte, porque vão canalizar toda a energia na direção de fazer aquilo que precisa ser feito. Então, é muito importante termos em mente que o texto vai trabalhar e vai mostrar dessa forma. Veja o que vai acontecer através de duas pessoas. Pense nisso. Uma pessoa é Otoniel e a outra pessoa é Eude. Vamos ver o que o texto fala sobre essas duas pessoas? Isso está em Juízes, capítulo 3, versículos de 9 a 12. Nós vamos ver sobre Otoniel agora. Juízes 3, de 9 a 12. Então, os israelitas pediram socorro ao Senhor, e ele mandou um homem para libertá-los. Esse homem foi Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Calebe. Ele foi guiado pelo Espírito de Deus, o Senhor, e se tornou o líder de Israel. Otoniel foi para a guerra e o Senhor fez com que ele vencesse o rei da Mesopotâmia. Depois disso, Otoniel ainda viveu 40 anos e durante todo esse tempo a terra de Israel ficou em paz.
Depois da morte de Otoniel, o povo de Israel pecou outra vez contra Deus, o Senhor. Por causa disso, o Senhor fez com que Eglon, rei de Moabe, ficasse mais forte do que eles. Muito bem. Logo depois da morte de Otoniel, o povo peca contra Deus. O povo peca contra Deus. E agora eles vão sofrer debaixo desta tirania dos moabitas, até que Deus levante um outro líder. E isso vai estar agora em Juízes, no capítulo 3, versículos de 26 a 30. Pode ler, por favor. Enquanto eles estavam esperando, Eude fugiu. Passou pelas imagens de pedra e foi para Seirá. Quando chegou lá, nas montanhas de Efraim, ele tocou uma corneta de chifre de carneiro para chamar os homens de Israel para a luta. Ele os guiou montanha abaixo, dizendo: sigam-me. O Senhor, Deus de vocês, o Senhor Deus, deu a vocês a vitória sobre os inimigos moabitas. Então os israelitas seguiram e tomaram o lugar onde os moabitas costumavam atravessar o Rio Jordão, e não deixaram ninguém atravessar. Nessa batalha, eles mataram mais ou menos 10.000 soldados moabitas, todos os fortes e valentes, e nenhum escapou. Assim, os israelitas derrotaram Moabe naquele dia, e houve paz na terra de Israel durante 80 anos. Veja que bênção. Através de Otoniel, através de Eude, houve 120 anos da presença de Deus sobre o povo de Israel. E por isso eles tiveram paz. Porque Deus é a nossa paz. E foi exatamente isso que levou com que o povo pudesse experimentar a presença deliciosa de Deus. Mas que povo de dura serviço são estes israelitas? Para aí. Em que você e eu somos diferentes? Ah, pastora, sem chance. Eu não cometo tanto pecado assim como eles cometem. Não. Sabe qual é o grande problema? Não precisa ser tantos pecados. Precisa ser um pecado. Um pecado que distancia da presença de Deus. Deus não convive com você no pecado. Por isso que o Espírito trabalha te convencendo do pecado, da justiça e do juízo, leva você a se arrepender, e você se arrependendo e confessando, ele te leva a suplicar o perdão pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. E os seus pecados são perdoados, e Deus nunca mais se lembra deste pecado que você se arrependeu, confessou e suplicou perdão. Mas não vale você pecar no varejo e pedir perdão a Deus no atacado. Eu quero dizer uma coisa muito importante. Nós tivemos a maior festa, que é chamado Festa da Carne, Carnaval. Vocês podem ir se divertir. É só importante vocês voltarem na quarta-feira de cinza e se arrepender. Não existe vale de liberação para você cair na
carne, para você cometer todo tipo de pecado e depois você vir e ter a absolvição desse pecado no atacado. Não existe essa situação. Então é muito importante você entender que não estamos trabalhando com ações religiosas. Nós estamos trabalhando com um povo que se distancia de Deus e Deus diz: agora busquem esses deuses que vocês estão adorando. Deixa eles libertarem vocês de toda a opressão que vocês vão sentir agora na carne. Gente, eles ficaram 400 anos escravos no Egito. São libertados por uma mão forte. Eles saem e, porque chegam na terra prometida, não reconhecem que esta é a terra que Deus dá como posse a eles, por rejeitarem esta terra, voltam para o deserto, andam durante 40 anos. Todos que rejeitaram o presente que Deus tinha dado não entraram na terra prometida. Morreram no deserto. A nova geração entra no deserto. Esta liderança que entra no deserto e sai do deserto e entra na terra prometida, esta liderança agora, vendo como Deus liberta e livra a terra de todos os reis, mais de 30 reis que estavam ali tomando posse desta parte, Deus elimina estas nações e coloca o povo dele assentado em toda esta vasta região. E agora, o que acontece? Este povo se esquece deste Deus. E agora, Deus levanta homens que trazem a paz porque eles servem a Deus. Mas sabe o que acontece? O povo de Israel elege rei que vai trabalhar na vida deles para serem os próprios opressores. E Jotão, indignado com o povo de Israel, ele conta uma história. E ao ouvir esta história, eu disse: como é possível que a gente escolhe tão mal a cada oportunidade que nós temos? Eu não sei o que te leva a você votar no Brasil como você vota. É muito importante termos isso em mente. Mas vamos ter essa história na nossa mente? Isso está em Juízes, no capítulo 9, versículos de 7 até o versículo 15. Pode ler? Pode ler, por favor. Quando Jotão soube disso, subiu ao alto do monte Gerizim e gritou para eles: homens de Siquém, me escutem, e Deus escutará vocês. Aí Jotão disse: uma vez as árvores resolveram procurar um rei para elas. Então disseram à oliveira: seja nosso rei. E a oliveira respondeu: para governar vocês, eu teria que parar de dar o meu azeite, usado para honrar os deuses e os seres humanos. Aí as árvores pediram à figueira: venha ser o nosso rei. Mas a figueira respondeu: para governar vocês, eu teria de parar de dar os meus figos tão doces. Então as árvores disseram à parreira: venha ser o nosso rei. Mas a parreira respondeu:
Para governar vocês, eu teria que parar de dar o meu vinho, que alegra os deuses e os seres humanos. Aí, todas as árvores pediram ao espinheiro: venha ser o nosso rei. E o espinheiro respondeu: se vocês querem mesmo me fazer o seu rei, venham e fiquem debaixo da minha sombra. Se vocês não fizerem isso, sairá fogo do espinheiro ao pé do pano. Interessante. Tantas que poderiam fazer bem a função, não aceitam ser. Mas nós queremos um rei. O que nos leva a escolher o espinheiro? Essa é a verdade. Muitos votos são dados por cestas básicas, por transporte que vai buscar a casa e levar para votarem, por alguma benesse que vai fazer com que eles sejam oprimidos por mais 4 anos, por leis injustas que foram eleitos senadores que terão um mandato de 8 anos. É por isso que muitas vezes nada muda, porque o povo escolhe o espinheiro. E o povo de Israel nos ensina esta lição. A primeira ação de Abimeleque, ao ser coroado rei, por temor de quem pudesse lhe ameaçar, manda matar 70 descendentes que poderiam assumir o trono no lugar dele. E isso com a conivência da nação inteira. Esta atrocidade é feita e ninguém se opõe, ninguém se rebela. Não é levantado em alta voz sobre essa situação. E por isso que o povo agora sofre sobre o domínio de Abimeleque. Mas veja agora que Deus vai trabalhar na vida do povo e vai trabalhar na vida de Abimeleque. Vamos ver o final dessa história. Juízes 9, verso 28 e 29. Aí, Gaal disse: por que estamos sendo dominados por Abimeleque? Que tipo de homens somos nós, os homens de Siquém? E quem é ele? É o filho de Gideão. No entanto, Zebu recebe ordens dele. Por que devemos ser dominados por ele? Sejam fiéis aos seus antepassados, Amor, pai de Siquém. Ah, se eu fosse o líder deste povo, expulsaria Abimeleque e diria: já que o seu exército é tão grande, então saia e lute. As forças internas se levantam quando a opressão é muito grande. Isso tem acontecido na história, sucessivos golpes que têm acontecido. E nós temos que ter em mente que muitas vezes estamos alimentando situações que, mesmo diante de não haver uma opressão tão grande, por incitar, promove golpes e domínios. O domínio
nunca é melhor do que a situação que você está vivendo. Sempre virá mais opressão. Isto é certo. Isso é a história que escreve. Porque todo poder e todo privilégio vai para essa pessoa. Não fica para você. Mas também Deus diz basta. E ele diz basta nos versículos de 56 e 57. Vamos ver agora o que é que Deus diz sobre este basta. E assim Deus castigou Abimeleque pelo crime que havia cometido contra o seu pai, o crime de matar os seus 70 irmãos. E como castigo pela maldade dos homens de Siquém, Deus fez com que eles sofressem. E assim aconteceu o que Jotão, filho de Gideão, tinha dito que ia acontecer quando os amaldiçoou. Muito bem. Então nós vemos aqui o final de Abimeleque. E agora duas outras pessoas vão ser levantadas. E o povo vai ter mais 45 anos sem grandes percalços, mas não 45 anos de liderança e paz. Vamos ver o que acontece? Juízes, capítulo 10, versículos de 1 a 5. Depois de Abimeleque, Tolá, filho de Puá, neto de Dodô, veio libertar o povo de Israel. Ele era da tribo de Issacar e morava na cidade de Samir, na região montanhosa de Efraim. Tolá foi líder de Israel durante 23 anos. Depois morreu e foi sepultado em Samir. Em seguida apareceu Jair, da terra de Gileade. Jair foi líder de Israel durante 22 anos. Ele tinha 30 filhos, montava em 30 jumentos. Seus filhos tinham 30 cidades na região de Gileade. Elas são chamadas até hoje de cidades de Jair. Jair morreu e foi sepultado em Camon. Muito bem. Nós tivemos aí duas boas sucessões. A sucessão de Tolá e a sucessão de Jair. Esses dois dirigiram a nação como líderes, gerando boas influências. E isto gera mais 45 anos desta maneira, onde Deus é engrandecido. Mas no versículo 6, já mostra, após a morte de Jair, que o povo novamente faz o que ele faz bem. Deixa de servir ao Senhor. Vamos ver o que acontece? Os versículos do capítulo 10, versículos de 6 até o versículo 9. E mais uma vez os israelitas pecaram contra Deus, o Senhor. Adoraram o deus Baal de várias cidades, a deusa Astarote e também os deuses da Síria, de Sidom, de Moabe, de Amon e dos filisteus. Eles abandonaram o Senhor e deixaram de adorá-lo. Então ele ficou muito irado com os israelitas e deixou que sofressem nas mãos dos filisteus e dos amonitas. Naquele mesmo ano, eles derrotaram os israelitas e os escravizaram. Durante 18 anos, eles escravizaram todos os israelitas que viviam em Gileade, a leste do Rio Jordão, na terra dos amorreus. Os amonitas também atravessaram o Rio Jordão para lutar contra as tribos de Judá, de Benjamim e de Efraim. E assim, Israel passava por uma grande aflição. Toda vez que o povo decidia não caminhar com Deus, Deus os entregava à sua própria sorte.
A minha pergunta é: quantas vezes você vai seguir o mesmo caminho, a mesma desobediência, e vai sofrer as mesmas punições? Deus é o mesmo Deus, ontem, hoje e sempre. Ele não vai mudar porque ele é imutável. Como ele puniu no passado, ele vai punir no presente. Como ele abençoou no passado, ele vai abençoar no presente, vai abençoar no futuro e vai punir no futuro. Porque ele é Deus. O que nós precisamos entender, o que nós precisamos praticar é ver aquilo que Deus nos ensina e fazermos a sua vontade. Mas a grande bênção é que Deus já era misericordioso e agora ele é mais misericordioso. A sua misericórdia, a palavra de Deus diz, não tem fim. E veja o que vai acontecer nos versículos do capítulo 10, de 15 até o versículo 18. Mas o povo de Israel respondeu: De fato, nós pecamos. Faze de nós o que quiseres, mas salva-nos hoje, por favor. Então eles jogaram fora seus deuses estrangeiros e adoraram a Deus, o Senhor. E ele teve pena deles por causa da situação difícil em que estavam. Então o exército amonita veio e acampou em Mispa. E os chefes e o povo de Gileade combinaram que o homem que comandasse os israelitas na luta contra os amonitas seria o chefe dos moradores de Gileade. Muito bem, pastor. A aula foi de bastante história. Não, a aula foi de bastantes fatos históricos. São verdades que aconteceram no passado, são verdades que são repetidas no presente e são verdades que irão continuar sendo manifestadas no futuro. As bênçãos virão, passado, presente e futuro. As correções virão, vieram no passado, vêm no presente e virão no futuro. O que nós precisamos entender é que, previamente, precisamos trabalhar na nossa vida proativamente. Por isso, eu gostaria de trabalhar na sua vida pessoalmente sobre os recados. Querido, eu não posso citar todos os recados que tem na Bíblia para você que é líder. Mas faça uma pesquisa. Vai colocando lá todos os textos que falam sobre liderança, sobre como fazer a vontade de Deus, e você vai ver que é uma lista interminável. Mas é uma lista que, quando a gente vai seguindo, a gente vai experimentando e vai sendo abençoado. Vamos ver alguns textos. O primeiro texto para um líder é o próprio Jesus dizendo. Ele diz isso em João 10, verso 14 e 15. Olha como Jesus se apresenta como líder. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Que relacionamento existe aí de líder e liderado? Você não só conhece o seu liderado, mas como você se dá a conhecer pelo seu liderado. Esta liderança começa a ser exercida dentro da sua casa. Às manhãs eu passava em casa, no meu gabinete que eu tinha em casa, me preparando na minha vida ministerial. E
nós estávamos na nossa casa no Jardim Roseiras. E entre o quarto das crianças, cozinha, sala, tinha o meu escritório no meio. E quando Cristiano e Cíntia passavam por ali, eles queriam chamar a atenção ou falar alguma coisa comigo, e eu algumas vezes estava ali orando ou meditando, ou o Cristiano ou a Cíntia diziam: ele está falando com o Papai do Céu. Agora não é hora de interromper. Eles viam a ação do que era primordial na minha vida, que era importante. Esta marca ficou na vida deles. E por isso que eles também têm esse tempo com Deus. Recentemente liguei para minha filha e ela não atendeu. E depois ela me retornou a ligação e disse: pai, eu não atendi porque eu estava em culto. Filha, fez muito bem, parabéns. Nunca deixe nada interromper, nem o telefonema do seu pai. Porque foi isso que eu vivi e foi isso que eu transmiti. E você, como líder, tem que agir desta maneira. Você tem que conhecer os seus liderados, mas tem que ser conhecido pelos seus liderados. Como é o seu caminhar? Como é o seu alimentar? Como é o seu lazer? Eu lembro que meu pai, como pastor na igreja de Marília, levava a igreja para ter um dia de comunhão no rio. E lá a igreja fazia piquenique, nadava no rio e depois voltava no final do dia para a igreja. Eles conheciam meu pai no lazer e conheciam meu pai nas ações, porque muitos caminhavam com ele. O líder tem que fazer isto. E o líder tem que conhecer o seu amor. Mas o líder tem que ter na sua mente o que está escrito em Romanos, no capítulo 8, verso 28. Muitas coisas dão erradas na liderança. Muitas coisas. Mas você nunca pode perder de foco que a liderança suprema é do Senhor. E ele declara isso em Romanos 8, verso 28. Sabemos que todas as coisas, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Os meus versículos decorados estão na Revista e Corrigida. Então, se eu tiro a visão do texto, eu vou dizer o texto da Revista e Corrigida que está memorizado. Então, por isso eu dei essa pausa para voltar a ler o texto e não citar o texto que eu tenho ele de cor. Mas é muito importante você ter isso na sua mente. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Eu fui chamado, você foi chamado. Nós fomos alcançados pela graça e pelo amor de Jesus. E é por isto, então, que Deus vai nos conduzir nesta liderança abençoadora. Mas a palavra de Deus ainda diz em Provérbios ações práticas para os líderes dos dias de hoje. E diz assim em Provérbios, começando no capítulo 4, versículo 23, eu vou até o versículo 27. Diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. A palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração está cheio.
Guarde o seu coração. É lógico que aí está uma figura de linguagem, porque nada está exatamente no seu coração. Nós sabemos que está tudo na sua mente, mas o órgão vital naquela ocasião era o coração. Parou de bater, você morreu. Hoje, não. O coração pode parar de bater, a sua manutenção de vida vai para uma máquina, troca-se o coração, coloca-se o coração novamente em funcionamento, religa-se toda os canais de volta para esse coração que está funcionando, fecha-se o corpo e aí está tudo normalmente. A máquina deixa de fazer a sua função e agora o seu coração colocado ali começa a fazer a sua nova função. Mas ele está dizendo, guarde o que é mais importante de sua vida, pois dela depende toda a direção de Deus para você. Mas ele diz, afaste da sua boca as palavras perversas e fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda, e seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Como são preciosos esses conselhos deixados da palavra de Deus como ações práticas para a nossa vida. Mas a palavra de Deus continua ainda nos ensinando como deve ser o nosso relacionamento com Deus. E diz assim, portanto, isso está em Romanos, no capítulo 12, versículo 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Este ano, várias igrejas criaram o Carna Jesus. O grande problema é que você olhando uma festa e olhando outra, você diferencia o que está sendo cantado, mas não diferencia muitas vezes as ações do que está sendo feito. Cuidado com esta liberação que tem acontecido. Temos que segurar a juventude. Temos que dar um norte seguro para a juventude. E não ir pelos descaminhos, que são tantos, e são muito melhores do que aquilo que a gente pode oferecer como descaminhos. O mundo sabe fazer isso muito bem. A gente não precisa criar novos descaminhos. Então você, como líder, entenda isto. Não tome a forma do mundo, mas transforme o mundo pela renovação. E isto será bênção. Mas o último texto que eu quero deixar como algo para falar da liderança de hoje. Isso está em Filipenses, no capítulo 2, verso 13 e 4. Nada faça por ambição egoísta ou por vaidade,
Mas, humildemente, considere os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Queridos, você é um líder, foi chamado por Deus. Peça sabedoria ao Senhor para conduzir os seus liderados. Paulo vai dizer algo que é um norte na minha vida. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas, queridos, não olhem só na minha vida, olhem também para Cristo. Superem os ensinamentos. Se tornem melhores em servir ao Senhor. Se tornem mais dependentes do Senhor. Se dediquem muito mais. Conheci uma irmã Helena, e tive o privilégio de participar do seu aniversário de 90 anos. Logo depois ela faleceu. Mas ela dizia com alegria: pastor, quando eu tinha as minhas forças, eu servi ao Senhor com integridade e fidelidade. Eu disse amém. E agora a senhora pode servir ainda muito mais, sendo uma intercessora. Ore, ore sempre, ore mais, pois a oração de uma justa pode muito em seu efeito. E sem dúvida, até o último instante da sua vida, ela foi esta intercessora. Que Deus levante outros líderes que não só sirvam ao Senhor, mas também que intercedam por toda a liderança. Quando nós olhamos na nossa igreja, Vila Matilde, nós olhamos primeiro para o nosso pastor. E nós devemos sempre estar intercedendo por ele. Mas o pastor Cristiano está cercado de grande número de líderes. E esses líderes também precisam da sua oração. Ore por eles, para que eles contribuam para o bem da igreja, que eles contribuam para o crescimento da igreja, que eles contribuam para o amor da igreja. Neste próximo sábado, nós vamos estar lá na igreja cuidando das coisas da igreja. Vamos ter um grande mutirão. Talvez você está dizendo assim: pena que eu só soube agora. Não. Você não olhou no grupo da igreja, porque o grupo da igreja está convocando você já faz algum tempo para você vir participar desse mutirão. Mas vai ser uma bênção muito grande. E vai ter uma deliciosa feijoada que foi toda ofertada pelo irmão Eduardo. Com amor, com carinho tão grande. É marido de um dos membros da igreja. Ele nem é membro da nossa igreja. É muito importante você ter isto em mente. Pessoas se associam para que a casa de Deus possa ser cuidada. E lá precisamos de todos que ponham a mão na massa. E isso vai ser uma grande bênção para todos nós. Que Deus nos abençoe, que Deus continue trabalhando em nossas vidas, já que temos essa liderança, que possamos fazer segundo a vontade de Deus. Amém? Amém. Obrigado pela aula, pastor. Aula muito abençoadora.
É sempre bom refletir na postura da liderança, inclusive entendendo a nossa responsabilidade, por mais que você não tenha oficialmente nenhum cargo de líder, você aprendeu hoje que você tem liderança sim por onde você passa, né? E faça igual o pastor Salovia, ele não esteve conosco ao vivo das últimas 2 semanas, por conta ali do cuidado com o pastor Salovio Bernardo, seu pai, mas acompanhou a gente ali pelo canal, vendo ali as ministrações da escola bíblica. Então, se você perdeu alguma destas aulas, nós já estamos na 10ª aula, está aí na playlist, fica aqui na descrição, aqui embaixo, a playlist com todas as aulas desse trimestre, tá ok? Livro de Josué já finalizado, livro de Juízes caminhando para o seu fim, e aí nós teremos a última aula, a 13ª, com o livro de Ruth. Deus abençoe sua vida, bom início de semana, espero você daqui a alguns minutos na nossa celebração logo pela manhã. Um grande abraço, Deus abençoe. Quero agradecer por esses ensinamentos, pastor Salovi, e pela oportunidade de participar desse momento de ensino tão precioso para a liderança. Amém.